né, geral de gravação. Vocês, quando quiserem, se estiverem falando, quiser abrir vídeo, aqui está tão pouco número de pessoas que eu acho que é possível, né? Ajuda a gente, e tomara que meu computador, o TOTUS dele não dê bronca durante toda a aula. Durante a tarde aí ele me deu um trabalho gigantesco. Então, bem-vindos, pessoal, a mais uma aula, hoje dia 14/8, tá bom? A gente já está no 4º encontro pós essa retomada de aula, né? Então, vocês estão visualizando aí uma tela que está com o livro aberto. É isso mesmo que vocês estão enxergando? Sim, professor. Estão no menu do livro, ó. É aquele livro de usinagem. Então, deixa eu voltar para a capa dele. Na aula passada a gente já começou a estudar a fresagem ou o fresamento, né? Que é o processo de fabricação mecânica que, além do torno que fazia peças simétricas, ele permite trabalhar nos 3 eixos, X, Y, Z, fazendo peças com geometrias complexas, conforme a gente estudou na aula passada. Então, hoje ainda é continuação do estudo de fresagem, sempre aprofundando agora um pouco mais sobre a ferramenta, sobre cálculo, né? Aprofundar um pouco o estudo da fresagem, até o intervalo, para depois do intervalo nós estarmos diante dos vídeos, uma aula prática online, né? Debatendo o vídeo, parando o vídeo para discutir, para ver se a gente estudou antes do intervalo a aula. Então, criando essas 2 aulas distintas para que dê mais vontade da gente reassistir ou assistir, ou para que os colegas que não estão conseguindo vir para as aulas, acessar as aulas, que eles estudando em casa, né, e fazendo exercícios que eu vou ter que começar a oferecer e cobrar, né? Fazer exercícios, passar uma listinha, passar desafios, que a gente também possa fazer. Então, ó, aqui ele está carregando a página, vamos ver se o meu micro vai funcionar bem, a minha internet com vocês, para que a gente veja o sumário ou as palavra fresagem aqui. Se não for bem por essa rota, a gente aborta, viu? Página 1, que está apresentando algum tipo de erro aqui. Mas, de modo geral, ele vai avançando aí. É o que eu queria olhar, a página 0, só para vocês lembrarem de qual é o livro. Tá vendo? Esse é o livro base que está na Biblioteca Perso. Princípios do processo de fabricação por usinagem. Claudemir José Rebeca. Dentro da ementa que a gente tem da disciplina, aqueles PDF nossos, vocês lendo esse material que está disponível para vocês, mesmo que vocês aceitem o Teams, acessando o Swap, acesse esse livro na Biblioteca Perso. Para você, Lucas, é uma leitura que eu digo a você, vai lhe clarear muito cálculo, muito dimensionamento, para ir ajudando mais ainda, assim, do ponto de vista de você ir, né, se reforçando teoricamente, tá bom? Show de bola. Então, esse é o livro. Qual é a ideia para hoje? Aqui não está o campo de pesquisar, mas é só a gente passar na palavra fresagem com ele. Deixa eu ver se eu consigo ir. Aqui é a pesquisa do Zoom. Dá um Ctrl menos aqui. Aqui, pesquisar. Então, o que é que acontece aqui? Fresamento, tá vendo? Começa na página 9, depois na página 23, na página 24. A gente fez isso rapidamente na aula passada, mas sem aprofundar um pouco, né? Então, ele está dizendo como aprofundar o livro. Vai aparecer a primeira vez aqui a palavra fresamento, né? Outras questões de aprendizado, no capítulo conceitos e abordagem. Então, se eu continuar pesquisando o fresamento na página 23, não, eu posso vir aqui. Isso é uma maneira da gente olhar esse livro. Se a página 23 tiver uma defasagem, porque às vezes as aulas básicas elas não estão na 23, a gente já consegue visualizar. Página 23, fresamento. Está dando para enxergar aí ou está pequenininho a letra? Sim, dá para enxergar, também dá para dar zoom por aqui. Vocês conseguem, vocês mesmos dar um zoom aí? Sim, então, conseguimos. Então é fantástico o Teams. Eu estou aprendendo o Teams. Fresamento é o processo mecânico destinado à obtenção de superfícies de várias formas geométricas com o auxílio de ferramentas geralmente multicortantes. Ela tem multifaces. Observe na figura 1.15 que a ferramenta gira em torno de um seu próprio eixo e a peça ou ferramenta se desloca segundo uma trajetória qualquer. Então aqui ele já dá 3 posicionamentos, 3 formas diferentes, várias geometrias de peças, mostrando sempre isso. Então, Luiz, qual é o grande diferencial do torno que a gente tinha aprendido para a fresa, né, do torneamento para o fresamento? Né? Qual é esse grande diferencial? Professor, eu acho que eu
percebi muita coisa ainda, professor. Eu estou estudando com o senhor. Eu acho que o fresamento, na verdade, eu não acho nada, professor. Me desculpe. Na torno, acho que é um pouquinho mais difícil de mexer, eu acho, do que o fresamento, Ó, na minha opinião. Lucas, já quer participar, Lucas? Qual é a diferença, Sim. Lucas, entre o fresamento e o torno? Bom, o fresamento, quem gira e corta é a ferramenta, né? Já no torno, quem gira quem faz o giro é a peça, né? A castanha. Então, Perfeito. a grande diferença é essa. É Entendi, esse. professor. Desculpa, viu, professor, mas eu não sabia mesmo. Não, mas faz parte. Ó, Luiz, a gente só precisa arrumar tempo, né, para usar aqueles horários assíncronos. O horário assíncrono pré-programado é 18 a 19, mas assim, sem rigor. O horário vocês usam, mas sabe aquela autodisciplina que o cursinho lá de 5 minutos está cobrando da gente? Dizer assim, olha, esse semestre eu estou com tal disciplina tem 1 hora a mais que eu tenho que estudar essa semana. Acha esse horário, nos intervalos de aula, intervalo de almoço, né, discute, bota a filha de lado assim, vai discutindo com ela, tenta ensinar. Você quer ver uma maneira extraordinária de aprender, Luiz? Tenta ensinar teus meninos para poder ter contato e brincar com eles. Ó, vamos estudar aqui com o pai, deixa o pai te ensinar esse processo. E aí começa a tentar explicar a ele o processo, para ver se ele consegue enxergar. Eu tenho certeza que você vai aprender de forma magnífica. Já que você é pai como eu e tem o privilégio de estar com os filhos, é uma coisa, pô, explicar a alguém alguma coisa é uma maneira de aprender extraordinária. Então aqui está exatamente a imagem mostrando isso. Aqui está a ferramenta muito cortante, muito cortante, né, que é a fresa. O nome da ferramenta é fresa. Temos vários tipos de fresa. E aí a gente estudou no fechamento da aula passada, que também faz parte das aulas assíncronas, o conteúdo sobre ferramentas de corte. Né? Sempre está muito sucinto aqui. O mundo da usinagem é muito maior do que o Alberto consegue, né, aprender com vocês em 1 hora de aula da gente. Tá bom? Tem muita coisa para a gente aprender, para a gente estudar. Então, ela está sempre cortando, tem várias arestas de corte. E aí, na aula passada, dá uma olhadinha no vídeo da aula passada, a gente foi mostrando de novo as arestas, ferramenta, corte, e a gente discutiu isso. Se os vídeos não ficaram bem, se as aulas não ficaram bem, vem aqui no chat do Teams, cobra, reclama, me força para que eu consiga, né, criar a paixão necessária de gerar materiais melhores. A gente está produzindo sempre mais, aprendendo mais, ensinando mais. Tá bom? Então, esse é um diferencial que ele já traz aqui, ó, direto na página quando ele vai trabalhando. E aí observa qual é a fonte bibliográfica dele. Ó, a fonte é Adaptado de Ferrarese, um livro de 1970. Como o fresamento é do início do século passado, final do século XVIII, do século XIX, século XX, né, que se desenvolveu essa máquina operatriz, né, durante a fase da Primeira Guerra e Segunda, que ela se desenvolve absurdamente, a máquina e o potencial dessas máquinas, a gente tem, por exemplo, um desenvolvimento antigo. Então, na década de 70, um professor, não sei se de Unicamp, ITA, IPA, não lembro mais do Ferrarese, produziu da bibliografia que é básico para qualquer curso de engenharia. Em 1985 a 90, quando eu fiz o curso de engenharia mecânica, em 89, esse era o livro texto, esse é o livro padrão. E a gente vê que os autores novos usam ele como base. Ele realmente, né, pegou literatura internacional, traduziu, fez a nossa em idioma português, ele é bom, e tem na nossa biblioteca na UIF. Nesse momento a gente não está podendo usufruir dela, mas a gente pode usufruir desse, que é um livro base, e que ele cita o outro livro. Tá bom? Então essas fontes de informações são ricas para que a gente possa aprofundar. Quer aprofundar? Vou nesse livro aqui. Dificuldade. A nossa matemática do curso técnico nem sempre vai ser suficiente de eu entender o Dino Ferrarese, que aí ele já vai para o nível também de engenharia, ou seja, os cálculos de engenharia, que é exclusivo da engenharia no Brasil, com diferencial, integral, etc., ele usa. Então, para a gente que está no nível técnico, vai ser extremamente complicado, você teria que estudar também essa matemática. Tá? Mas a parte de informações, criatividade, layout, a gente vai bem, né, vai trabalhando nele. Tá? Então, ó, o livro vai avançando aqui com as operações fundamentais, tá certo? Então, tá lá, ó. As operações de fresagem podem produzir superfícies planas, horizontais, verticais, inclinadas e com geometria especial. Com essa geometria especial foi o vídeo da aula anterior da gente, semana passada, depois do intervalo, né, fazendo aquela aula prática em cima do vídeo do Leandro Torneiro, onde era o básico de fresagem. A gente vai vendo, né, com a criatividade, ele, né, é um vídeo, né, de um youtuber, né, ou seja, ele tem um canal dele, querendo que as pessoas vão lá né, e se inscrevam. Então ele tem um pouco da propaganda de si próprio para poder até que as pessoas se inscrevam.
Então, você vai vendo que quando ele dá aqui, eu fiz isso aqui, faço essa peça, faço essa ferramenta, a gente pode observar aquilo como modelos de criatividade, inspirações, para que a gente também perceba que a gente pode também se inspirar nele e começar a criar, dependendo dos desafios, como você citou, Lucas. Olha, vou ter que fazer furo e vazamento numa peça, como eu faço? Sim. Essas pessoas vão nos ser inspirações, né? É a primeira fonte para a gente criar, para a gente fazer, é o que já existe. E existem essas aulas, a gente se inspira nela. Então, ó, ler toda a teoria com vocês, eu sempre digo que não é muito propósito, né? Seria até desnecessário, mas existe uma forma rica da gente fazer isso que eu faço em sala de aula. Vocês lembram disso? Vocês também lendo comigo um pouquinho, isso divide, né, didaticamente. Vocês leem no parágrafo, isso fixa um pouco mais. E a voz de uma aula online nesse modelo, né, ela fica mais rica por ter a voz de vocês, tá bom? Então, sempre que a gente vai ter outro trecho de fresamento, se tiver aprofundar um pouco mais, a gente vê. Mas ele encerra aqui, ó, uma descrição rápida e geral, que é quase uma revisão da aula anterior. Então, para isso, as operações de fresamento são realizadas com a aplicação de ferramentas rotativas, confirmando o que a gente discutiu, que chamamos de fresas, que eu já citei mais de uma vez. Mais adiante, vamos ver que as fresas podem ter vários formatos geométricos de acordo com o perfil que se deseja usinar. E aí ele já vai para o mandrilhamento. As nossas apostilhas do início do curso da aula presencial também já traziam esses aspectos para a gente. Quer dizer, a gente já revisou ele no início desse retorno, tá bom? No livro em si, agora, ele continuaria com mandrilhamento. Eu volto para aquela pesquisa, né, a gente está na página 24, e ver o que mais ele traz em termos de fresamento. Deixa eu diminuir o zoom aqui, para poder me permitir trazer a pesquisa e ler a pesquisa com a gente. Página 24, fresamento. Vamos ver fresa. Onde é que ele traz mais palavras? Essa é a maneira da gente estar lendo o livro. Fresa. Não foi encontrado fresagem. Era para ele encontrar a palavra fresa aqui. Ah, está mais abaixo aqui. Eu é que não estou vendo aqui, desculpa. Ó, na página 28, na página 31, tem sempre a palavra fresagem envolvendo. Quais os componentes mecânicos do processo de treinamento, furação e fresamento? Então, quais são os componentes? Até, inclusive, fazendo um comparativo com os outros processos. Processo de execução, né? Furadeira, aguarde para total broca. Na fresamento, o processo de fresagem pode ser considerado mais versátil. Então, qual dessas páginas, como uma aula de incentivo que vocês vão buscar isso depois, nesses horários agrícolas, para ler com mais carinho, vocês querem olhar aqui? Qual chamou a atenção aí? Que páginas dessas a gente entra? Para fazer uma leitura rápida. Processo de fazimento, assim. Aqui, professor, na página 54, falando de superfícies planas, superfícies curvas, também dá para fazer. 54. Isso. Aí, ó. Vamos lá. Ó, então, o que é que ele está trazendo para a gente aí, Luiz? Ele está trazendo uma fresa, né? Uma fresa de topo, com todas as dimensões básicas delas, ó, com as características que a gente precisa na hora de selecionar ela, na hora de fazer a especificação de compra e entender ela. Ele trouxe toda essa, né? Está trazendo a fresa para a gente. Então, seguindo essa ideia de que vocês também leiam, lê esse parágrafo aqui, Luiz, nessa figura, vai lá, lê ela para a gente aí, vamos ver o que é que ele diz a gente. Nessa figura, você poderá observar várias geometrias de ferramentas e várias geometrias resultaram nessa peça usinada. Isso é possível em razão das possibilidades de combinação dos movimentos das peças e das ferramentas no processo de fresamento. Ponto. Então, aí assim tem uma coisa importante, Luiz. Aí tem uma coisa importante. Aí tem uma coisa importante para a gente ver. A riqueza dos movimentos é que permite ao fresamento a possibilidade de fazer várias combinações de geometrias. Então, aquela possibilidade de você movimentar no eixo X e no eixo Y, que a gente já fazia no torno, e também no eixo Z, permitindo a peça ter ângulos, dá uma infinidade de movimentos. E a fresa em giro, todas as superfícies cortantes dela conseguem estar passando por esse caminho
fazendo aquela usinagem, removendo o cavaco na proporção certa. Tá bom? Conclui agora o parágrafo. Vai lá. Assim, vírgula, é possível produzir peças com superfícies planas, curvas, angulares, canais com superficiais, furos com diversos tipos de acabamento, ponto. O Isso. processo de fresamento, geralmente... Ali ficou canais em perfis especiais. Especiais, professor. É que eu não estou enxergando direito, professor. Desculpa, furos com diversos tipos de acabamento. Pode aumentar, professor. Você consegue dar um zoom aí no seu Teams. Como é que faz isso, Lucas? Eu estou fazendo pelo celular, professor. Pelo celular é só arrastar. Estou no computador, professor. Está no computador, eu dou o zoom por aqui, Luiz. Tá, ó, tem bronca não. Tá, desculpa, professor. Melhorou, professor. Então, vamos lá. Assim, é possível produzir peças com superfícies planas, curvas, angulares, canais com superfícies especiais e furos com diversos tipos de acabamento. Ponto. Maravilha. O processo de ferramenta geralmente utiliza ferramentas rotativas multicortantes. Ponto. Veja na figura 2.27 as principais dimensões da fresa de topo. Então, quais são as dimensões? O diâmetro da fresa, que ele chamou de D2, o comprimento L1, o comprimento L2, que é da área de corte aqui, o comprimento total dela, e o diâmetro D1, tem uma diferença. E onde é que a gente encontraria isso? Que a gente viu na aula passada. Onde é que a gente encontraria essas dimensões? Onde é que a gente professor, desculpa, eu estou lembrando agora. Quando o professor lia, o professor podia para a gente um parágrafo e parar. Agora que eu lembrei, professor, me desculpa. Tá tranquilo. A aula fica boa, que ela vai ficar divertida de rever depois, viu? Aí a gente chama aula com direito a bastidores, né? É diferente do trabalho, entendeu? A turma, quando for ler depois, vai ver o que, é que a gente brincou aqui. Tem bronca, não. Ó, eu acho que isso é para animar a noite de sexta-feira. Estamos na sexta-feira à noite, né? Então, faz parte, Luiz. Ó, à medida que ele deu essas dimensões, ele vai ter mais uma leitura aqui para a gente. Eu tenho aqui, ó, um site aberto, tá vendo? E aí é que eu gosto do dinamismo da internet, né? Que é o site da Mitsubishi. Eu tinha parado ele já numa outra parte, né? Revisando aqui ferramentas, revisando soluções de problema com a fresa de topo. Então, vê como está lá, ó. Aqui eu estou vendo um livro que está me falando da fresa. E aí, ao mesmo tempo, eu consigo, né, pelo mundo online, ir lá no site de um fabricante de ferramenta, da Mitsubishi, e olhar soluções de problema em fresa de topo. Então, que tipo de problema ela poderia estar me apresentando? Ó? Uma deterioração, não sei se dá para ler, está pequenininho aqui, se der pequenininho eu aumento. Não, dá para ler. Então, eu estou com uma tabela de problemas, onde o que é que diz essa tabela? Ó, lê aí para mim, Lucas, qual é o título da tabela? Solução de problemas para fresas de topo, deterioração da vida da ferramenta, deterioração do acabamento, rebarbas, lascamentos da peça, etc. Controles de cavacos. Então, ó, no título dela, significa, Luiz e Lucas, que a gente já tem um bocado de assunto, ou que a gente já estudou na disciplina, ou que no livro vai ter que fazer eu estudar, ou eu estou estudando com várias fontes em paralelo. É interessante que eu comece a criar também um PDF resumido disso, cortando, colocando, e disponibilizando. Né? Eu preciso melhorar esse aspecto. Mas, na aula online gravada, você tem aonde pesquisar, está aqui, ó, uma curiosidade, você está vendo onde é que eu estou no site lá, ó, no Google. Né? E aqui eu estou vendo ó, que num processo de fresamento, eu tenho que me preocupar com a vida da ferramenta, Luiz, se ela vai acabar rápido ou não. Sim, professor. Né? Eu tenho que olhar ó, se há deterioração no acabamento da peça ou tem rebarba na peça. Diga. Desculpa a ignorância, ou às vezes falta de conhecimento. Por que fresa de topo? Só por curiosidade. Ela vai conseguir cortar, vamos voltar na imagem do livro. Essa área daqui, ela também usina, ela vai conseguir fazer uma usinagem. Você lembra o que é uma vista de topo no desenho, uma vista de cima? Sim. A vista frontal e a vista de topo. Aqui. Então, uma fresa de topo, ela consegue fazer um faceamento, é uma das possibilidades de usinagem dela, usinando a parte superficial, horizontal. Então, eu consigo fazer uma usinagem horizontal a partir da parte cortante dela aqui, ó, que essa geometria de corte ela vai ter contato com a superfície e ela consegue fazer um faceamento, ou seja, uma usinagem horizontal, uma usinagem de topo. E essas partes cortantes laterais conseguem fazer uma usinagem lateral. Então, essa mesma ferramenta consegue fazer uma usinagem de topo ou faceamento e consegue fazer uma usinagem lateral. Tá bom? Então, ela dá essa característica. Não que eu não faça com as outras,
mas ela tem uma qualidade de acabamento, e aí a gente vai melhor. ter diferença. Que ele vai dizer aqui para a gente, ó, se eu continuar lendo aqui. Então eu vou brincar, né, de mesclar um pouquinho o outro, e aí a aula vai ficar rica em termos de... Né, a pessoa não pode assistir só 1 minuto da aula, tem que assistir a aula inteira, senão ele vai perder alguma coisa. Então, ó, no título ele vai me trazendo mais informações que eu preciso estudar e que eu preciso olhar, né? Ó, eu tenho aqui lascamento de peça. Puxa, lascamento significa que eu estou usinando e vai sair pequenas lascas, então isso não é bom para a peça, né? Controle de cavaco. O que é mesmo cavaco, Lucas? O cavaco é o corte do aço, né? Aqueles pontinhos que saem. Isso que é difícil explicar. Sou péssimo para explicar, professor. O material, Cavaco, o cavaco material é o cortado. material resultante da usinagem, é o material cortado, né? E É o material produto cortado. que sai a partir, né, que foi removido dentro do processo de usinagem. Lá no torno a gente tinha aquela lascazinha de material, né, com várias geometrias. A gente já teve a aula só para estudar cavaco. Então ele está dizendo, olha, eu vou ter que ter aqui algumas noções, ele já traz estudos realizados, né, coisas prontas para a gente, de como estudar isso. Então ele vai dizendo para a gente, solução, ó, a solução vai estar aqui nas colunas. Problemas, vai estar aqui nas linhas. Então essa é uma tabela que me tem soluções, olhando e lendo coluna, e tem problema olhando as linhas. Na primeira linha aqui, ó, logo no comecinho das primeiras linhas, né, ele está estudando o primeiro problema que ele citou na tabela. Deterioração, está na vertical a palavra, né, da vida da ferramenta. Ele está dizendo, como eu posso melhorar a vida útil da minha fresa? Como e de que maneira? Tem 3 linhas. Tá vendo? 3 linhas significa que tem 3 problemas que causam isso para ela. Né? Tem 3 coisas causando problema. Primeiro dele, grande desgaste da aresta de corte periférica. Aresta de corte, eu tenho que dar uma estudadinha na minha aula de ferramentas de corte para me lembrar o que é aresta. Senão, toda aula tem que repetir todos os conceitos. Aí ela vai ficando travada. Então, isso é um conceito que está visto nas 2 aulas anteriores, né, nas outras sextas. A gente tem que ir reforçando, assistindo a aula, lendo, para ir fixando o conhecimento. Mas está aqui, ó, um problema é esse. A ferramenta está se desgastando muito rápido. Que tipo de coisas podem estar causando isso? Qual é a causa? Né? Aí ele estudou causa. Lá no diagrama de espinha de peixe, lá, Lucas, com um cara que já trabalhou há muito tempo, tem experiência, já viu acontecer. Aí ele diz lá, uso de fresa de topo sem cobertura. Então ele está dizendo que eu usei uma fresa de topo sem que ela esteja com a cobertura correta. Então ele diz lá, qual foi a seleção dela? Ferramenta com cobertura. Então eu vou precisar selecionar uma ferramenta que tenha cobertura para poder resolver esse problema. Já está resolvido. Ó. Veja que não aparece mais nenhuma bolinha em canto nenhum aqui. Ó. Tá vendo? Então, se eu olhar aqui né, a minha tabela completa, ela só tem uma bolinha ali. Resolvo fazendo isso, escolhendo corretamente a minha ferramenta. Puxa, e se eu estou na dúvida do que é ferramenta com cobertura? Vai vendo que aqui existe um monte de descrições que vai me detalhando, detalhe a detalhe, aprofundando isso aí. Então, se eu estou precisando, se eu estou atuando na área, o meu limite de estudo não para aqui. Ele começa na disciplina. Né? E a disciplina vai me puxando mais e mais informações. Por exemplo, essa foi na escolha da ferramenta. Mas que outras soluções eu posso ter? Nas condições de corte, na geometria da ferramenta, na máquina e na fixação da peça. E aí a gente vai entender bem. Alô? Travou, professor. Travou, professor. Certo? Tá me ouvindo, Uma série Luiz? de outros. Oi, alô? Lucas, travou. Professor, deu uma travada. Voltou agora. Voltou agora? Eu acho que bateu aqui quando caiu o fio aqui na minha internet. Então, assim, ó, aqui significa um mundo de conhecimento que normalmente vai estar onde? Nas empresas, nas pessoas que já trabalham na área, ou nas bibliografias, né? Ou nos livros que a gente está trabalhando. Então, Lucas, o Luiz já leu um pedacinho, ó. Lê mais um pedacinho aqui, fresas de topo. Aí ela vai clareando para a gente. Vamos ler lá. As fresas de topo mais comuns são de 2, 3 e 4 arestas de corte. Observe na figura 2.28 a vista frontal de várias fresas de topo com diferentes números de arestas. São elas: A. Uma fresa de topo com 2 arestas de corte. B. Arestas de corte.
C, 3 arestas de corte. C, 4 arestas de cortes. D, 4 arestas com furo no centro da fresa. E, fresa de topo com 8 arestas de corte. Está claro de ver, está fácil de enxergar, olhando as duas figuras. Sim. E olhando que é a aresta de corte no topo, uma Sim. e outra. Perfeito? Então, observa aqui. Ó. Vocês acham que um detalhe como um furo no centro de uma fresa nasce por quê? Ó? Tem uns que não tem. Sim, pela centralização, que às vezes precisa ser centralizado a área de corte. Tem N motivos que podem. Então, esse desenvolvimento, Luiz e Lucas, vem da engenharia em 100 anos evoluindo devagarinho, né? Uma fresa Sim. aquece, ou ela perde o acabamento, ou ela vai fazer, por exemplo, furos, né? E rasgos. Aí isso aqui vai melhorar a geometria. Então, cada segredo e cada detalhe desse se aprofunda no nível de engenharia. Eu quero que vocês, de fabricação, se apaixonem tanto pela área, que digam assim, puxa, eu vou querer ser engenheiro igual os professores. E aí, se vocês forem ser engenheiros e forem ser engenheiros nessa área de usinagem, puxa, mais ainda. Não vai faltar onde nem como a gente se aprofundar. Cada detalhe, cada geometria, cada cálculo é uma evolução. Não nasce nada do dia para a noite, né? É alguém que está funcionando que não fica bom, o acabamento não fica bom. São as características do processo. Então, aqui tem, ó, as fresas de topo de 2 arestas de corte A são indicadas para operações de desbaste. Lembra ainda, Luiz, o que é desbaste e o que é acabamento? Desbaste é quando eu estou desbastando a peça, professor. Eu estou cortando em acabamento, é quando eu estou dando um acabamento na peça, estou dando Isso, são cognatos da operação. No desbaste, estou fazendo uma usinagem mais forte, né? Me aproximando, o cavaco, tudo, me aproximando das dimensões que eu quero. E aí eu consigo ter um corte mais profundo, né? Uma rapidez maior nesse corte. E na hora que eu vou acabamento, diga. Quando eu estava no torno lá que o professor falou para mim desbastar a peça, eu estava bem devagarinho, falou, não precisa ter medo não, Luiz, pode gastar a peça. Aí depois que nós estávamos acabando, o professor, vai devagar que você está dando acabamento, para ficar cromado, bonitinho e tal. Aí esse devagar e esse rápido, veja como é importante a gente guardar, né? Pensar na área técnica, né? A gente tem que parar sempre para aprender. Decorar ajuda, mas tem caderno que decora, etc. Quando a gente diz devagar no acabamento, mas você vai ter uma coisa oposta no acabamento. A rotação de acabamento ela é alta, para ela poder proporcionar um bom acabamento. O que é devagar no acabamento? Na verdade, é a profundidade, é o avanço, né? É a espessura com que eu vou cortar e que ela é pequena. As rotações são altas. Isso permite uma combinação que me dá uma superfície praticamente sem ranhura nenhuma. Ela vai, né, a ponta da ferramenta vai só triscando e aquele ângulo é pequenininho e ele vai deixando sem rugosidade. Isso a gente chama de acabamento. Uma peça com bom acabamento. E detalhe, né, professor, que para um bom acabamento, a ponta da ferramenta tem que estar excelente, né? Isso. Por quê? Porque essa pontinha, envoga muito. Quanto mais ela tiver precisão, significa que ela está com um corte, né, com uma dimensão pequena. Essa dimensão significa a rugosidade que fica na peça. E acabamento é baixa rugosidade. Então, são exigências que vão tendo no processo. Então, por exemplo, eu posso ter só 2 arestas para fazer o desbaste, não precisa de acabamento, e ele já vai me indicando automaticamente que com a mais arestas, eu vou ter pequenas áreas de contato e eu vou ter mais acabamento. Então, eu preciso aprender na usinagem, o Alberto, né, enfrenta o desafio. Boa noite, Jair, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Jair. Lembrando, Jair, que nossa aula já está gravada, viu? Você já está chegando, né, numa aula gravada. Estamos deixando ela de forma assíncrona para depois, tá bom? Então, tá, querida, obrigado. Aí, nos 5 minutinhos, você já está aterrissado onde é que a gente está na aula. Estamos trabalhando na aula de fresagem, tá bom? Então, à medida que eu vou trabalhando e pensando, né, sobre as coisas, aí eu consigo, tudo que eu aprendi no entorno, eu consigo trazer para fresamento, né? E isso me permite aprender, mesmo com poucas horas que a gente vai ter disponíveis, porque eu vou fazer comparativo e aí entendendo as diferenças. Eu tenho que andar com o que é semelhante, me lembrando o que é parecido, e também levando junto quais as grandes diferenças. Olha quem gira, o outro quem gira é a peça. Então, assim, ó, isso é muito rico e muito interessante da gente observar. E essa riqueza aparece tanto na literatura que a gente está lendo, como aparece no site que a gente estava discutindo. Eu posso passar lá para frente, ó, um outro problema.
deterioração do acabamento, já para juntar a palavra acabamento de que a gente acabou de falar. Então, puxa, se é deterioração do acabamento, significa problemas que eu estou tendo no acabamento usando fresa, e fresa de topo, que é o que eu estou lendo lá no parágrafo. E que a fresa de topo tem várias coisas diferentes. Então, ó, na terceira linha aqui, estou pegando aleatório, é a minha aula online, aula dinâmica. Acabamento superficial precário da superfície. Então, eu estou com um acabamento superficial, estou fechando lá o acabamento da peça para deixar ela na dimensão que eu queria, e ele está dizendo que ele está precário, ele está ruim. Né? Puxa, quais são as causas dele estar ruim? Aí ele mostrou duas causas, está vendo? Tem uma linha mais clara e uma linha mais escura. Então, já se sabe duas causas para esse tipo de coisa acontecer. Se está acontecendo comigo lá quando eu estou terminando a peça, pode ser que uma dessas duas coisas esteja acontecendo. Qual é ela? A aresta de corte de topo sem conicidade. Aí, puxa, apareceu a palavra conicidade. Será que eu me lembro o que é conicidade? Quando a gente estava torneando, a gente diz, olha, essa peça vai ter um cone aqui. Então, é a mesma ideia de conicidade cônica. É uma usinagem em ângulo, né? Eu tenho uma dimensão que ela vai ter agora uma certa inclinação. Isso é conicidade. E ele está dizendo, olha, lá a aresta de corte da minha ferramenta, ela já não está apresentando uma boa conicidade. E isso está atrapalhando o acabamento. Como resolver? Está aqui as bolinhas de como resolver. Eu tenho que baixar lá, né? Para poder ver, ó. Aí vai dar um certo trabalho na dimensão que eu estou no meu zoom. Mas eu teria que subir aqui acompanhando a linha, ó, acompanhando ela, tá vendo? Até encontrar a solução que ele está dizendo para mim. Condições de corte. Para resolver esse problema que eu acabei de ler, eu tenho que me preocupar com as condições de sorte. Era essa e essa daqui. Significa ser o quê? Verificar o avanço, verificar a profundidade de corte. Eu tenho que trabalhar isso para poder resolver aquilo que está acontecendo. Eu tenho que, de repente, diminuir a profundidade de corte. Eu tenho que, de repente, aumentar ou melhorar o avanço. De que forma? Ele vai dizendo aqui, ó, aumenta ou diminui, aumenta ou diminui. Nessa linha aumenta, nessa outra vai ser diminuir. E aí eu vou ter que aprender a usar a informação didática do site da pessoa. Para todos eles aparece, ó, maior ou menor, diminui e aumenta, diminui e aumenta. Como é que ele encontra cada geometria dessa em termos de trabalho? Então ele vai me impondo já uma condição de solucionar. Eu tenho que aprender a ler a informação que está disponível para mim. Né? E isso eu estou encontrando lá. Um fabricante me dizendo isso. Interessante, né, professor? Interessante que, mesmo sendo em PDF, o professor não consegue arrastar o corpo se fosse no Excel, o professor conseguiria o cabeçalho. Mas por ele não ser CPF, no CPDF, não consegue. Ainda teria que imprimir essa tabela para o professor fazer essa análise, no caso. Para fazer uma análise com mais detalhe, né, ela teria que estar 100% aberta para a gente. Ou eu poderia diminuir o zoom, por exemplo. Diminuir um pouco o zoom para enquadrar aquele texto, né? Posso exportar. Mas assim, Luiz, como aqui é uma aula que a gente está aprendendo a aprender, né? Qual é o grande desafio? Perder o medo, né? Eu perder o medo, ó, de vir olhando cada detalhe. Entender que a fixação pode me gerar outro tipo de problema. Ó. Se a solução estava, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Confia no que eu estou lendo. Reduza o batimento da pinça. Então, eu vou reduzir o batimento da pinça. Ela estava me gerando um problema de baixa rigidez de fixação. Então, esse problema estava fazendo com que a minha ferramenta se deteriorasse rápido. Então, ó, eu fui deteriorar a ferramenta rápido, era baixa rigidez de fixação, não estava fixando de forma rígida, ela estava vibrando. E aí, como soluções, ele estava lá, reduz o batimento da pinça, reduza o balanço da ferramenta. O que vai ser o balanço? É a fixação e o quanto ela está fora daquela área do que prende a peça. Né? Isso gera momentos muito altos. Gerar momentos significa dizer que eu estou trabalhando com a ferramenta, com a minha disciplina de resistência dos materiais, onde eu aprendi momento. Então, olha, as coisas vão se interligando, né? E eu preciso ter um bom rastreamento, né? Por isso que a gente está só no segundo módulo, no segundo, né? Na disciplina de segundo módulo. Quando a gente for juntando mais e mais, pode avançar. Mas já para o Lucas, e às vezes para o Djaí que está projetando, desenhando, eu vou ter que avançar um pouquinho antes das disciplinas do outro módulo. Por quê? Porque o problema acontecendo hoje para mim. Eu não posso esperar.
eu vou ter que ser, né, desafiado a avançar um pouco mais, ir lá na frente, né, avançar um pouco, porque o meu problema hoje exige. Isso acontece no dia a dia de quem já está trabalhando. Tá bom? Isso tem acontecido com o Luiz, com o Lucas. E vocês vão ver depois de intervalo na aula prática, que vai ter um vídeo interessante, que vai ajudar a gente a revisar torno e vai ajudar a discutir, puxa, na fresadora seria mais rápido. Né? Por quê? Porque a fresa já sairia naquela direção. Então veja como é interessante e rico, né? Esses dois momentos que a gente vive da aula, teoria e prática. Tá bom? Então, consegue entender aqui, ó, todos esses aspectos envolvidos da fresagem, em termos de ferramenta, lá no site, e um pouquinho do que a gente está vivendo na bibliografia nova no livro. Tá bom? Então, trabalhando sempre os dois materiais em aberto, né? Não preso a um. Depois a gente tentar gerar algum PDF para isso. Então, ele continua, não sei se na página seguinte ele ainda continua em fresagem, mas provavelmente sim. Eu acho que a página 55 também entrava lá um pouco dessa leitura. E aí, Djair, cada um estava lendo comigo para a gente tornar a leitura mais rica e não ficar presa só no Alberto, tá bom? Ok. Estou lendo aqui, ó. Podemos observar que a fresa de duas arestas de corte tem uma das arestas atingindo o eixo de rotação da ferramenta. Isso permite fazer até mesmo operações de furação. A operação de furação realizada com fresa de topo também é denominada de mergulho. Então, quando eu estiver, né, discutindo fresa, a gente acabou de aprender também que, por exemplo, estou furando, na verdade estou fazendo um mergulho com a ferramenta. E isso é graças a uma só contato da ferramenta, ou seja, fica muito similar àquela broca quando a gente estava trabalhando numa furadeira. Tá bom? Fresa de topo de 4 cortes, né? E aí ela vai ter lá, ó, canais helicoidais. Quer ler esse parágrafo, Jair? Já chegar aquecido? O espaço do canal helicoidal ele é maior nas fresas de duas arestas de corte, admitindo volume e cavaco maiores. Justamente por isso são indicadas para as operações de desbaste. Já as fresas de topo de 4 arestas de corte, como na figura 229, são mais robustas e por esse motivo são indicadas para as operações de acabamento. Alguns autores utilizam... Não, até aí tá bom, até aí tá bom. Um parágrafo. A gente lê o parágrafo e discute ele. Viu, Jair? A gente lê o parágrafo e discute, porque aí vai tornando mais rico a leitura, né? Senão a gente faria só uma leitura, a leitura sozinho todo mundo conseguiria fazer. Uma leitura discutida é que vai gerar a diferença do que está guardando aqui online e gravado para a gente. Então, olha, ele reforça o que ele já tinha dito antes, porque ele usa de duas arestas para desbaste, porque usa de 4 para acabamento, mostra a diferença de cavaco, né, de poder circular, já proporcionou mais coisas. Ele vai enriquecendo essa leitura e vai consolidando parágrafos anteriores que a gente também leu, tá bom? Aí agora sim, Jair, a gente já faz a leitura do outro parágrafo e vê se tem alguma coisa mais para discutir. Alguns autores, eles também utilizam o termo dente ou simplesmente corte para definir a aresta de corte. Para as ferramentas com pastilhas intercambiáveis, também são utilizados os termos pastilhas ou insertos. Observe na figura 230 uma fresa de topo com pastilhas intercambiáveis. Ó, fresa de topo com pastilhas intercambiáveis. Você vê a fresa, ela vai estar com aquele cilindro, só que no lugar da usinagem estar feita na própria ferramenta, né, você tem os insertos fixados em várias áreas, formando a geometria de corte que ela vai proporcionar igual na outra. Você pode aumentar o zoom um pouquinho? Está no máximo já. Não, por causa da foto, por isso que eu estou pedindo. Tá bom. Não, por causa mais era por causa da foto mesmo. Eu vou tentar trazer para a foto. Aqui é o maior que eu consigo deixar na foto, Luiz, porque ele não aparece a barra de imagem aqui. Ah, tá, agora deu para ver. Ó, o inserto é essa pastilhazinha aqui, ó. Então, dente, inserto, aresta, né, pastilha, tudo isso como nomes para a parte cortante da fresa. E aí, ó, aqui na Mitsubishi, se eu sair dessa tabela e for lá para ferramentas, ó, produtos, ferramentas rotativas. Produtos, apareceu inserto ali. Insertos e ferramentas intercambiáveis. Como é, Luiz? Apareceu aqui insertos e fresamentos, igual que você está falando aqui, ó. Desculpa. Ferramentas intercambiáveis. Bom.
Ferramenta fresa, lixa, catálogo eletrônico, e alguns catálogos já vão aparecendo aqui. Ó a ferramenta. Características e catálogo. Vou entrar no catálogo da peça ou da ferramenta. Ele vai me descrever um. Então eu consigo ver o detalhe, tudo que vai estar disponível dela, com imagem, figura. Vamos ver aqui, está abrindo aí para a gente. Ó. Então ele já vai dando algumas características, né? Um vendedor da ferramenta, ó, ferramenta, material de expansão, fresa de alto avanço com inserto bifacial. Então os termos e as palavras, elas vão se ajustando numa leitura que é interessante eu estar lendo. Eu preciso criar gosto pela leitura. Ó, excelente agudez e estabilidade na usinagem de alta eficiência. Olha lá, como é que está aqui, aonde suporta, né? Uma ferramenta formada de um corpo com geometrias para eu fixar a ferramenta ou inserto, um inserto com todas aquelas arestas, planos, dimensões, e com qualidades e materiais que passam por processos modernos, que permitem altíssimas velocidades, altíssima qualidade de acabamento, né? E aí ela vai poder estar numa fresadora, vai poder estar num torno CNC, vai poder estar num centro de usinagem, sendo utilizada para fazer as operações. Desde a operação numa fresadora universal convencional, né, ou mais tradicional, até uma outra, né, onde a gente possa estar no centro de usinagem. Então, todas as propriedades ou características ele vai valorizando ó, à medida que ele vai descrevendo essa ferramenta, né, em suas características, ó, gráficos. Então, eu como um técnico mecânico, eu consigo e tenho que ter a competência de aprender a ler gráficos, assim como os engenheiros fazem. Então, ele está dizendo para mim aqui, ó, esforço de corte e o tempo em segundos. Qual o esforço de corte que ela aguenta e quanto tempo de segundos? 0,14 milissegundos. Ela aguenta bem. Uma convencional e ela está superando a convencional é mais baixa. Aqui vai aparecer parâmetros, ó. Deixa eu dar um zoom maior. Parâmetros que a gente já estudou na parte teórica da disciplina lá atrás. Diâmetro, velocidade de corte em metro por minuto, avanço por dente em milímetro por dente, profundidade de corte em milímetros, largura de corte em milímetros, a refrigeração, precisa de refrigeração, inserto é único. Então, tenho no torno? Tenho na fresa. Os conceitos são equivalentes. Se eu estudar lá, eu também estudo aqui. Onde é que ele vai me dizer esses materiais? Ou por aqui, ou nos amigos que já usinam, né? Ou na literatura, ele vai me dando lá. Qual é a confiabilidade? Quanto é que eu tenho em termos de aresta? Olha o detalhe aqui, ó. Aresta secundária de corte, aresta de corte reto, aresta alisadora. Onde é que a gente estudou isso? No PDF que estão nas aulas anteriores. Se eu vier aqui nas aulas, vou trazer, deixa eu levar para vocês rapidinho, só para a gente não perder o gosto do que está nas aulas anteriores. Ó. Equipes, aula. Eu tenho aqui a aula passada, ó. Aula do dia 7, e 10, está aqui a gravação da aula, vocês podem acessar nele, ainda não coloquei no YouTube, e está aqui arquivo. Quando eu tiver arquivo aqui, né, vai estar aqui, ó, ferramentas de corte. Então, isso que eu estudei aqui, vindo aqui nesse material, eu consigo ler e entender essas coisas. Eu começo a entender, não é grego que o cara está falando para mim. Né? Mas isso eu preciso me dispor de tempo para estar fazendo acesso, para estar olhando. Não. Olha a riqueza que é, ó, uma peça de topo aí, ó, e aí ela vai estar, essa ponta vai estar em contato com a superfície, ou vai estar nessa quando ela está na lateral, um contato maior do que o outro, um ângulo assimétrico dos lados, qualidade disso tudo. Né? E tem vídeos, ó. Ele está dizendo que tem vídeo no YouTube. Né? Unidade facial, ó. Ó, exemplos de usinagem. Olha a geometria que ele pode usinar. Tá vendo? Está cônica e está no raso. Então, aquilo, Lucas, para você em matriz, você já imaginou a qualidade do que você vai poder estar fazendo? Nossa, absurdo. E aí ele vai explicando mais características e profundidade de avanço que ela tem. Comprimento de usinagem, excelente formação de cavaco. Aí o termo cavaco não sai nunca, né? Torno, fresadora, retífica, cavaco vai estar por quê? Porque todo o processo de usinagem gera cavaco. Então a gente está reforçando, à medida que a gente está assistindo, convivendo, é para a gente trazer de volta, pessoal. É para a gente aprender. E aí, Djaí, em termos de desenho, ó, imagina lá num software de desenho, fazer esses ângulos, fazer essa curvatura, né, com coordenada, com acabamento. Cara, é um show. Né? Eu aprendo lá e aprendo daqui e levo para lá. Olha como é que vai sair os cavacos. Ó.
o cavaco numa fresa convencional e o cavaco nessa fresa com esse bits, com esse inserto aqui, ó. Olha a qualidade, olha o brilho que ele está e olha a geometria como já fica diferente da convencional, né? E isso vai dar mais velocidade, mais produtividade, o melhor acabamento. E aí ele vai valorizando o produto dele. Ó. Ele vai explicando como é que ele fez, qual é a camada. Ele vai levando a gente para a importância das disciplinas do Elson, de materiais, entender cada tipo de material, entender cada camada. Então, olha, como é que ele funciona, a leitura. Ah, puxa, mas eu tenho uma tabela periódica, não serve para nada, serve. Isso me diz e me define por que eu tenho ela. Por que ela está vindo para a gente? Como é que ele produziu isso? Por que ela ficou com essa qualidade toda? Quando o outro é só aço. Aço vai ter o limite dele. A partir do momento que ele trabalhou com materiais em diversos processos modernos, ele vai gerando uma capacidade onde aumenta todas as características de usinagem que a gente vai poder usufruir. E vocês acham que Alberto conseguiria memorizar o engenheiro? Não. É quem está atuando na área, o fabricante. A gente tem que ter a capacidade de vir aqui e entender o que ele explica. Como eu escolho? Tem que ter aqui e outro, como é que eu vou escolher, né? Pelo desempenho. Onde é que está a informação que é o desempenho? Ele está dizendo que o desempenho é muito mais comprimento usinado. Ele usinou 40 metros, o outro só 15. Se um gasta R$10 e o outro 20, quando eu dividir um número pelo outro, eu vou ter qual é o melhor em custo. Então eu já tenho que ter noções de custo para poder vencer e convencer alguém daquilo. Isso tudo, né, combinando o livro, uma leitura e uma dúvida, e internet com outros materiais, com outros e com dele. Fora telecurso, né, que a gente vai ver pós-intervalo, que é uma linguagem simples, técnica, objetiva, que dá a confiança de vocês sozinhos também entender. Eu acho redundante, eu trago como algo importante, mas ainda não estou querendo me dar o luxo da gente assistir aqui em paralelo, porque eu acho que é algo que, a partir do momento que eu estou conversando com vocês, confortavelmente na aula síncrona, vocês entendem isso aqui. É isso que é a minha esperança, né? Se todo mundo estiver fazendo, né, aquilo que a gente está estabelecendo. Agora, sim, lógico, Alberto diz, olha, pessoal, eu preciso criar tempo e acessar aqui, olhar, tal, brincar. E eu não faço essa brincadeira, não me apaixonei suficiente por isso, aí fica quase impossível para a gente estar trabalhando nela ou estar vendo ela em termos de materiais. E do mesmo jeito, ó, não ficar preso a esse fabricante. A gente viu outro fabricante na aula passada, acho que foi Novidic. Você conhece esse, Lucas? Esse fabricante, acho que não, professor, não me lembro. Eu tenho já as ferramentas lá prontas. Deixa eu ver aqui. Não conheço o fabricante. Já chega comprada, né? Você não está... já chega comprado. Esse tem um site muito bom, agora eu não tenho... Vou pesquisar assim, de forma mais genérica. Deixa eu ir pegando aqui que eu vou achar qual é que eu estou querendo. Metal duro. Olha quantos tem aqui. Tudo isso é sites e mais sites para a gente não está aqui. Estaria na aula do Lucas. Não está. PDS Indústria. Essa já vai ser outra. Não é aquela que eu estava querendo. Mas serve para dizer assim, ó, não estou preso a um. Não é uma propaganda de um. Né? Todos eles vão trazer sua linha de produto, vão estar dizendo do que ele é. E o que é uma aula, né? Estamos a 1 hora aqui, já quase em hora gravada. O que é que a aula tem que nos proporcionar? Confiança de entrar aqui e conversar com esse site. Essa confiança. Ó, eu vou estar lá. Fresas para robô, fresas de topo. Ó, a gente hoje trabalhou muito com fresa de topo. Fresa de topo. Então ele vai mostrando desenho, e aí ele vai ter linhas, perfis, né? Se eu for clicando, ele vai poder trazer o catálogo com as mesmas informações que eu tinha na outra. Catálogo. Qual é o catálogo que ele me oferece? Será que é bom, é de boa qualidade? Para ferramentas de corte, para fresas de topo. Então ele vai ter lá ou online ou para baixar. Então, qual é a importância da aula? E semana que vem a gente encerra a fresa, né? É a gente criar capacidade, coragem, confiança de ir entrando em cada material desse, né? E me sentir confortável de ler, de entender. Se, puxa, eu não estou entendendo, volto na minha bibliografia que eu já tenho que o professor, o colega deixou, e vou estar lá. Olha a riqueza de geometrias que você tem.
cada uma delas significa uma geometria de usinagem, uma peça, um local melhor a ser aplicado, que a gente escolhe, que vai me proporcionar velocidade diferente, né? E isso ele vai me dizendo à medida que eu vou ter lá. Ó. Ferramentas com perfil, qual é o acabamento, ó, antes e depois, né? Recondicionamento de ferramenta, estou trazendo que refaz essa ferramenta. Né? Eu tenho lá uma série delas, alargadores e macho. Lembra que a gente usou macho no torno para fazer o furo de centro? Né? Brocas e fresas especiais. Estou achando ele mais simples, né? Tecnicamente, do que o da Mitsubishi. No da Mitsubishi, eu tenho uma área aqui que ela é muito boa, que vai ficar para a semana que vem, porque eu só usei e a gente não fez aqui, ó, que é uma área de cálculo. Deixa eu já tinha saído da Mitsubishi. Aí a gente vai abordar um pouquinho mais de cálculo, tá bom? Com fórmulas, né? Que aí revisa um pouquinho de fórmulas. Vou trazer aqui rapidinho da Mitsubishi de novo, finalizando a primeira parte da aula. Aí essa eu ainda não vi outro para superar, porque pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Estava mais rápido eu trazer ela aqui, porque... Ó. Informações e fórmulas, tá vendo? Fórmulas para torneamento e fórmulas para aquilo. Soluções de problemas, soluções do topo, soluções em fresa. E eu tenho a parte de cálculos, cadê a parte de fórmulas e cálculos? Formações técnicas, fórmulas de usinagem. Fórmulas de usinagem. Então, fórmulas para fresamento de topo. Aí foi solução do problema, não é essa. Eu quero a fórmula. Fórmulas de furação, fórmulas para fresar. Essa daqui eu trabalho na aula que vem, onde ela me dá a condição da gente trabalhar qual a dimensão da peça, qual o diâmetro e como a gente vai fazer. Aqui ele faz o cálculo direto, mas ele me traz de volta para aquela fórmula que a gente já trabalhou anteriormente quando estava no torno. Só que ele traz ela, ó, dizendo para a gente no topo quem é cada dimensão. Então, ó, quem é o DC? Tá vendo? É o diâmetro da ferramenta, que vai estar lá no catálogo dela, naquele D1. Aquele D1 eu vou ter que trazer para cá. Então, eu vou dizer, meu D1 é de 25 milímetros. Então, beleza, botei aqui, ó, 25 milímetros. Quem é o N? N é a rotação. Então, eu fui lá na máquina e escolhi 400 RPM, que eu escutei hoje do Lucas. 400 RPM. Qual vai ser a velocidade de cálculo dele? Calcular aqui, ó. Desculpa, calcular. 31,4 metros por minuto é a velocidade de corte que ela está fazendo. Então, ele vai cortar 31 metros, se você fosse em linha reta, durante 1 minuto, para ele percorrer essa distância. Lógico que na peça, isso está em forma, né, circular, cortando ali. Aí ele vai ter o avanço, pode calcular o avanço. Então a gente reforça um pouco mais desses conceitos na semana que vem, discute. Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, algum termo que lendo na horário assíncrono não viram, ou revisando não viu, tragam para que a gente possa ter isso, né, discutindo várias formas. Então eu vou tentar trazer cálculo, fórmulas, reviso um pouquinho, mas olha o universo de informações que ele tem, está aqui nesse site. Tá bom? Depois eu acho outro a mais e a gente vê isso aí. Então isso, né, ó, leitura, ele não parou ali a leitura do livro. Ó. O livro ele avança um pouquinho mais, ainda em fresagem. Mais um minutinho a gente já para a aula. Que horas são? Temos aí 8h28. Então, ó, aqui a qualidade agora ficou horrível. A minha qualidade da letra está horrível. Tá ruim para vocês também aí, não? Sim, tá estranho, professor. Sim, tá embaixo a resolução. Não está normal a imagem, não. Ela perdeu a resolução. Se a página ficou mal carregada. Olha lá a usinagem de novo. Aqui a página está carregando ruim agora a resolução. Isso é a imagem da figura. Mas significa que nessas páginas seguintes do livro, ele continua descrevendo algumas operações possíveis, está vendo? Com a fresa, outros modelos de fresa. Né? Ele vai avançando um pouco mais isso aí. Mas isso é algo que vocês conseguem, né? Acredito que com toda a linguagem que a gente trouxe, né? Essa já é a 12ª semana de aula, entender o que o livro fala. Se eu entendi, o Alberto se sente com o coração aliviado de que a gente está conseguindo fazer.
A primeira escolha de operação de fresamento é o movimento de concordância, depois o de discordância. São os movimentos de corte que a gente discutiu para ela. Olha, a presa, tá vendo? Um movimento para um lado, um movimento para o outro, onde a ferramenta está. Então, ele vai me trazendo, aprofundando um pouco mais a leitura de fresa, né, ou do fresamento, com um pouco mais de detalhe. Refrigeração, que a gente estudou lá passada, que ela vai ter que ser refrigerada para poder, né, manter uma boa usinagem. Né? Então, o livro vai avançando um pouco mais, né, se aprofundando, e é algo que a gente entende que vocês conseguem ler. Tentem ler. Não viu, vem discutir comigo. Se nós juntos não formos, vamos buscar mais. Importância da mostra. Vídeo-aula passada, a gente trabalhou um pouco disso, mostrando isso. É quase como se fosse a leitura, né, e o vídeo explicando lá, debatendo, discutindo. Foi o Alberto sozinho, mas está gravado. Mais detalhes. Então, tem uma boa parte aí. São 8h30, parar aqui a gravação nossa. Deixa eu ver onde é que está a reunião. Eu trouxe a reunião para cá. Eu vou ver a reunião aqui para a minha tela. Eu enxergo vocês. Está nessa página do livro. Essa tem sido a didática que eu estou tentando trazer para a disciplina. Qualquer observação, melhoria, vocês têm mais colegas, vocês me avisem que a gente tenta evoluir também, tá bom? Ok, então, vou professor. parar a gravação. Parei a gravação aqui.